Opa, fala pessoal, seja muito bem-vindo aí, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal, né? E a gente segue aí com o nosso Clube do Livro barra grupo de estudos, né? A gente está focado aí no Byte Byte Go com os livros System Design Interview, volume 1 e volume 2. Hoje a gente chegou aí no capítulo 3, que é o Back of the Envelope Estimations, né? Que seriam as estimativas, é uma tradução assim mais abrasileirada, as estimativas de papel de pão, as estimativas ali que você faz antes de começar um processo, seja numa entrevista ou seja mesmo desenhando, né, um sistema ali, fazendo um esboço de um sistema, né, que são as estimativas de número de usuários, número de, né, largura de banda de rede, questão de storage, questão, enfim, todas essas questões, né, número de usuários ativos, número de requests, né, o KPS, carries per second, ou o RPS, request per second, e assim por diante, que é o nosso foco, né, aqui nesse vídeo, que é o capítulo 3, né, o Back of the Envelope Estimations. E se você não viu os outros vídeos, né, a gente abordou bastante o Scale from Zero to Millions, né, que é escalando de zero usuários para milhares de usuários, né, milhões de usuários. E foram os três últimos vídeos ali, focados no capítulo 2. Então o link para a playlist vai estar aqui embaixo, né, o vídeo anterior, e inclusive o primeiro vídeo da playlist, caso você não esteja vendo desde o começo, né, aconselho aí você pegar lá para ver. E hoje a gente vai ir para cima desse aqui. Hoje o Nelson vai estar puxando mais aí, já trouxe vários exemplos, então manda bala aí, Nelson. Então, falando aqui um pouquinho sobre Back of the Envelope Estimation, no fundo, o que é que acaba por ser? Acaba por ser uma abordagem para nós conseguirmos, eh, no fundo, perceber, conseguirmos orientar na arquitetura que nós queremos desenhar ou validar se o tipo de arquitetura que nós estamos a desenhar, ela vai de encontro àquilo que são as expectativas dos requisitos não funcionais que nos são exigidos, no fundo, ou para identificar algum bottleneck na arquitetura que nós estamos a desenhar, eh, conseguir identificar oportunidades de redução de custo, ou ver onde é que nós temos maior custo da nossa infraestrutura, ter algumas noções de métricas de CLA, entre outras coisas, como capacidade de recursos que nós vamos precisar, como largura de banda, capacidade de armazenamento numa base de dados, ou número de requests como o Wilson disse, requests por segundo e tudo mais. Bom, no fundo, se a gente tivesse que falar um pouquinho do que é que o Back-off Develop Estimation é, o que é que ele, no fundo, o que é que ele é, características dele acaba por ser, vamos dizer, eh, um approach orientado a suposições. Porquê? Porque nós não vamos basear em factos. São tudo raciocínios matemáticos e suposições que nós vamos fazendo. Mas lá está, suposições com alguma heurística confirmada. Não é só tirar eleições do ar e começar a calcular. Outro aspecto interessante quando a gente fala em back of the envelope estimation, a gente acaba por ver uma quantidade de números e a coisa parece que assusta um pouquinho. Nós temos que ser muito precisos nos cálculos e acaba por ser um erro. Eh, Ser muito preciso em cálculo só dificulta o processo e não é isso que é pretendido. É ser eh, mais aproximação, uma estimativa do que propriamente ser muito exigente, porque se é algo que vamos construir, nós não temos os números exatos, também não conseguimos dar números exatos, mas precisamos de alguma forma validar o que estamos a fazer, de alguma forma. Lá Aí, de força, mas, Wilson. só adicionando um ponto, Nelson, perdão, né, mas é que às vezes esse ponto, né, quando a gente fala com alguém assim, que não está lendo o livro, né, que não está estudando essa parte, é meio análogo a quando a gente fala com alguém sobre big O notation e complexidade assintótica de algoritmos, e a pessoa fica tentando achar o número absoluto, né? Mas na real não é. A gente só quer
que a gente consiga ter a noção de grandeza na escala, né? Uhum. Igual, a gente quer saber se a gente está falando de milhares, ou de milhões, ou de bilhões, ou de, né, uma ordem de grandeza maior do que isso. Não, a gente não precisa saber se a gente está falando de 100.220. A gente, sabendo que a gente está falando de centenas, né, centenas de milhares, já nos dá, né, um, um guardrails ali e um guia, né, de quais técnicas ou quais approaches ou quais ferramentas se encaixariam, né? Só trazendo um ponto que eu gosto bastante de pensar, porque é a mesma história de quando você vai para o low level lá no algoritmo, né? Aí começa a ver a questão do Big O Rotation. No começo não faz sentido, mas depois que você vai andando e entendendo, você vê que faz total. E isso é um aspecto importante, porque quando nós falamos de uma ordem de magnitude tão grande como os números que nós vamos ver, por muito, não é muito errado, apesar de fazermos aproximações, no final do dia eles estão mais certos do que a gente possa pensar, apesar dos arredondamentos que nós fazemos. E outra coisa é, se nós começarmos a fazer muita precisão, vai dificultar imenso, os cálculos que nós vamos fazer. E a ideia, se nós tivermos, por exemplo, vamos pensar que estamos num processo de entrevista, é não perder muito tempo nesta fase. Isso acaba por ser um aspecto importante. Não, começar a fazer se não nos for pedido, e se fazermos também não é para perder muito tempo nesta fase. Ok? Fazer o que é pedido numa entrevista técnica, mas não precisa de ir até a última casa, até a última décima, longe disso. E isso acaba por ser um aspecto. O lado bom da coisa é que não precisamos de ter muita expertise em cálculo matemático. A gente acaba por fazer somas, subtrações, multiplicações, divisões e pouco mais do que isso. Eh, Talvez o aspecto mais importante aqui nesta técnica acaba por ser a interpretação do problema e comunicar aquilo que nós estamos a pensar. Porque como nós vamos fazer suposições, nós estamos com o entrevistador ou estamos na demanda do dia a dia. E a gente temos requisitos funcionais. Nós temos que justificar porque é que nós estamos a assumir qualquer coisa. Ou se num processo de entrevista, nós pudermos questionar o entrevistador se estamos aí no caminho certo, ou se estivermos no processo de engenharia da nossa empresa, percebermos com os nossos pares se estamos no caminho certo, qual é os trade-offs que alguém olha naquilo que nós estamos a calcular. E, no fundo, hum, comunicar o nosso pensamento e reduzir a ambiguidade acaba por ser também, se calhar, a parte mais difícil da coisa do que propriamente o cálculo. Hum, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa, vocês. Bom, daqui só concordando 100% aí, Nelson, com o que você falou. Bom, o Jeff Deans, acaba por ser, se calhar, a referência da Google, ele próprio diz que isto ter esta habilidade acaba por ser um requirement em qualquer engenheiro. Eh, no fundo, para conseguir estimar a- aquilo que nós estamos a propor, o nosso design. Bom, e se a gente for, o próprio livro, neste capítulo, acaba por nos trazer alguns insights, alguns números para servir de referência. E vamos passar aqui alguns números, por exemplo, potências de base 2 e potências de base 10. Apesar de parecer muitos números, a intenção é que eles no final do dia nos ajudem a calcular. Por exemplo, potências de base 2 quando a gente fala em storage, comunicação, e da rede, largura de banda e tudo mais. Se calhar potências de base 10 quando a gente fala requests per second, queries per second, número de utilizadores por mês. E a ideia aqui é nós conseguirmos, em vez de trabalharmos com esta quantidade de números exata, não, não. Vamos trabalhar com potências, que a coisa torna-se muito mais fácil fazer o cálculo no dia a dia. Nós acabamos por sublinhar, se calhar, aqui aquelas que acabam por ser, se calhar, as mais comuns. E se a gente olhar para a coisa, não é assim tão complexo quanto isso. Vamos pensar que estamos a falar em unidade 1000.
A gente sabe que é uma potência de base 10. E depois é só ter este insight de 10, 20, 30, 40, 50 e a gente aumenta a ordem de magnitude. E isto mais para a frente, quando a gente continuar a falar, acaba por ficar um pouquinho mais claro. E a mesma coisa na potência de base 10, porque eh, se a gente olhar para o número da potência, acaba por ser o número de zeros que nós temos, e isto vai, no final do dia, vai facilitar bastante os cálculos, para nós não termos que pensar nesta quantidade toda, mas simplificarmos as nossas contas e podermos fazer a permutação de se estamos nesta unidade, quanto é que seria em base 10. A coisa acaba por facilitar. E isto acaba por ser alguns números-chave. Outros números-chave de referência acaba por ser, se calhar, nós temos a ideia. Um dia, quantos segundos é que são, quantos minutos é que são, e se vocês repararem, a gente acaba por já começar a trabalhar com algumas aproximações, alguns números de referência. E isso acaba por ser uma coisa interessante, é evitar, por exemplo, um dia são 1444 minutos. Evitar esses números muito exatos. Se calhar fazer um arredondamento de 1500 para a coisa se tornar mais simples. Se a gente trabalha em potências de base 10 noutra escala, então se calhar se termos isto em mente, a potência em minutos ajuda-nos também no cálculo. Exemplo, isto acaba por ser um exemplo. Hum, Estas ordens de magnitude, se a gente olhar com elas, não são assim tantas quanto isso e acabam por facilitar no dia a dia. Outra coisa que se calhar é interessante nós termos noção é os tipos, mas isto certamente nós no nosso dia a dia acabamos por estar familiarizados com quanto é que ele ocupa de espaço e tudo mais. Mas mais uma vez, detalhe não. A gente chega a a uma soma total, se dar um número muito exato, arredondamos para o mais próximo e por aí vai. Quer acrescentar alguma coisa? Vocês? Não, total, total. O que você falou ali, né? Também, voltando naquele diagraminha ali que você mostrou, inclusive a gente vai pôr o link depois, né, aqui embaixo aí para quem estiver assistindo. Mas o que eu lembro, né, e já me ajudou em alguns momentos, em algumas entrevistas. É claro, né? Se eu tivesse lembrado mais, teria outras coisas que teriam ajudado também. Mas esse do milhão por dia, se você pensar em segundos, vira 12 por segundo, né? Ter isso rápido é muito massa, porque às vezes, em vários cenários, né? Você está numa entrevista, ou mesmo, né? Talvez uma estimativa para você desenhar uma nova funcionalidade ali, e aí talvez te é dado que o business espera que aquele processo, pô, 2 milhões ou 10 milhões de pessoas por dia utilizem, né? E aí, dando uma estimativa de média ali. E aí você já consegue fazer, pô, se é 10 milhões, e eu sei de antemão que, pô, 1 milhão é 12 por segundo, 10 milhões serão 120 requests por segundo, né? Você já consegue ter esse link de um número grande baseado no dia, quantos requests por segundo ou quantos requests por minuto, né? Porque, querendo ou não, pelo menos a gente consegue mensurar, pelo menos eu, né? Se me falar 1 milhão por dia, beleza. Eu sei que é muito usuário, mas eu consigo mensurar muito melhor a pancada no sistema se eu pensar no segundo ou no minuto. Aí eu Uhum. consigo, de fato, mensurar melhor. É, nós acabamos por colocar aqui muitos números, mas o interessante acaba por a gente apanhar estes pequenos detalhezinhos. Ok, 10 elevado a 3. Isto significa que na prática isto acaba por ser raciocínios rápidos que nós temos. 3 zeros, 6 zeros, 9 zeros, 12 zeros. E depois nós sabemos que desta hora de 3 em 3 aumenta a magnitude. A coisa vai se tornando mecânica e bem mais simples do que o que parece. Tendo estas pequenas sacadas. Já quando a gente fala na potência de base 2, a gente repara que a ordem da magnitude muda de 10 em 10. E a gente rapidamente acaba por apanhar estes raciocínios. Não é, gente, decorar isto tudo. Não. É, talvez números-chave que nos sejam fáceis, que sejam úteis para o nosso dia a dia. Estes das potências, talvez os do tempo e
talvez o availability, acabam por ser os mais relevantes. Isto é falando assim em números-chave. Depois outra, não sei se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Marcelo, Gília, Giovanni que acabou de entrar, se quiserem acrescentar alguma coisa. Não, não, tá top. Pode mandar brasa. Ótimo, ótimo. Então, outro aspecto interessante que este capítulo acaba por trazer é para nós termos uma noção de o que cada operação equivale a nível de, por exemplo, eh, aceder a uma caixa L1 de um processador 0,1 nanoseconds, mover as agulhas de um disco 10 milliseconds, comprimir um capa de informação 10 microseconds, acho que é microseconds, exatamente, 10 microseconds. A gente também ter um pouquinho de. ou- Aqui decorar estes números é se calhar mais chato, mas tendo em dia que estas referências, estas heurísticas existem, acaba quando a gente volta à nossa arquitetura que a gente fez no primeiro exemplo, conseguir justificar porque comprimir antes de mandar na rede, qual é o custo que tem o trade-off de adicionar um cache, um Redis na nossa arquitetura, a colocar um load balancer. No fundo, adicionar um componente tem algumas vantagens, mas também tem os trade-offs. E certamente que estas latências são alguns trade-offs. E termos noção de como elas ajudam ou nos prejudicam acaba por ser interessante, no fundo. Eh, Wilson, você quer acrescentar alguma coisa? Então já passou por aqui. Não, pô, total, total, o que você falou, né? E também, só que às vezes a gente não liga tanto, né? A gente acha que, pô, ler dado, né? E só. Mas, pô, se a gente for ver, pô, tem a questão do cache do processador, tem, né, a questão ali de ler da memória, inclusive ler da própria rede, também tem a latência, né? Tem todos esses pontos. E no fim, pensando em grandes aplicações em escalas realmente pesadas, né? Nos milhões, né, bilhões de usuários aí, tem muita aplicação que tem, né, bilhões de requests por dia até, né, então acaba que às vezes esses nanosegundos que não fazem diferença no nosso sistema line of business ah, normal ali, né, um sistema com uma carga menor, às vezes para uma aplicação dessas, esse nanosegundo se traduz em milhares de horas, né, de processamento no dia e faz total diferença. Um exemplo, adicionamos uma máquina na rede, uma redundância. Eh, 500 microseconds já são comprados só por fazermos isso, que é um exemplo, um road trip num data center, é toda a comunicação que a gente faz, passando os switches, passando tudo mais, uma heurística, até voltar novamente à origem da comunicação. Fazer uma comunicação, por exemplo, entre Califórnia e Holanda. Quanto é que custa essa? Vamos pensar aqui, por exemplo, quando a gente fez uma redundância de várias regiões, só esta comunicação, a heurística diz-nos quanto é que isso custa. Agora, se nós estamos a falar de uma arquitetura que tem necessidade disto, a escala já é gigante. Ou seja, se calhar estes números começam a ter alguma relevância para justificar a nossa arquitetura ou não. E depois a própria Google acabou por dar um frameworkzinho. Estes números que aqui estão, se não estou em erro, são baseados em 2020, baseado em algumas heurísticas. A Google trouxe, acho que foi a Google própria que trouxe estes números e nos deu esta noção, basicamente, que a gente consegue ter uma ideia de magnitude de cada operação faz. Por exemplo, vamos pensar aqui no algoritmo de compressão que é o Zippy. Ele custa 2 microseconds em relação a ler um dado da caixa L1. Se a gente ter a ideia que
esta quantidade toda representa esta unidade azul, um microsecond, a gente consegue ver bem a distância de magnitude dos números, dá-nos assim uma certa, uma certa visão, no fundo. E pronto, lá está. Isto aqui é bom nós termos noção destas coisas. Agora, calcular isto no final do dia. Não, não é, também é esse o propósito. A coisa é bem mais abstrata do que isso. E aqui, mais uma vez, mais uma tabelazinha para nós conseguirmos ter algum insight de certos números. Quando a gente fala em latência, que é uma ordem de tempo mais pequena, se calhar um segundo é uma eternidade. Se calhar falamos em milisseconds, microseconds ou nanoseconds, por isso, hum, mais uma vez, potências neste cálculo, no final do dia, vai nos ajudar bastante e facilitar muito o cálculo. Muito mesmo, muito mesmo. Hum, Esqueçam de trabalhar com estes números grandes, porque assustam muito mais e só vão complicar. E acaba por ser, no fundo, vocês querem acrescentar mais alguma coisa neste ponto aqui? Aqui 100% de acordo, 100% de acordo, né? Até o nanosecond e o microseconds também, às vezes, quando eu faço os testes de benchmark, eu tenho que ficar revisando qual que é o, qual que é o nano e qual que é o micro ali, que eu sempre confundo o íconezinho do micro com o nano, mas total, faz, pô, tem que ficar de olho, né? E no fim é o que eu falei, né? Às vezes a gente, em alguns cenários, não faz tanta diferença o nanosecond, o microsecond, ou mesmo alguns milissegundos, né? Mas aí quando você pega, por, sei lá, 50 mil requests por segundo. E cada request já vai gastar ali 10 milissegundos a mais. Pô, então isso aí já vai dar, né? 50 mil requests por segundo, cada uma 10 milissegundos a mais. E já temos aí 500, 500 mil milissegundos a mais, né? Então, pô, 500 mil milissegundos, vamos fazer a lógica aí, Nelson. Você quer 500 mil milissegundos a mais daria, ah, se a Você gente fala, pode repetir, que eu não apanhei. aqui, 500 mil milissegundos. Quanto seria? 500 mil milissegundos seria um segundo vezes 500, né? 500, então, vamos pôr 600, né? Para ficar. Seria 10 minutos, né? Então, se a Hum, gente pensar em um milissegundo, né? Desculpa, né? 10 milissegundos a mais por request, 50 mil requests por segundo, a gente está falando em 10 minutos de processamento além, né, ou que por algum motivo poderia ser diminuído, né, se a gente conseguir diminuir isso, né, a 10 minutos de processamento a mais por segundo, né, tipo, um monte de máquina processando esse 1 milissegundo que acaba virando 10 minutos no fim das contas, né, fazendo um pouquinho das contas aí. Depois a gente exemplifica melhor, que talvez eu falando ficou confuso. uhum, uhum. Mas, Ma- Mas, mais uma vez, se nós começarmos a apanhar estes pequenos truquezinhos, por exemplo, segundo, milissegundo, microsegundo, nanosegundo, e se a gente olhar para a potência, que no fundo acaba por ser o número de zeros, estes gatilhos mentais acabam por ser mais simples. Não pensar nestes números, mas talvez, ok, um milissegundo é 10 levantado a menos 3. Porquê? Porque são 3 zeros à esquerda. Acaba por ser bem mais simples do que como parece. Mas depois a gente exemplifica. Outra coisa que este capítulo acaba-nos por trazer, no fundo, são os números estão diretamente relacionados com o SLA, basicamente. E aqui o segredo acaba por ser medir a número de novos, não é? Imaginamos que nós temos um SLA de 99%, isto quer dizer que num ano são 3,6 dias de, do nosso serviço de downtime. Eh, 99,99, 52 minutos, 99,999, 5 minutos.
99,99999, 31 segundos. Isto a nível de um ano. A gente tem noção também destes números e lá está. Uma coisa interessante é, quando nós fazemos este tipo de cálculo, talvez nos outros números, arredondar sempre números seguros. Arredondar sempre, por exemplo, vamos pensar que temos, deixa-me pegar aqui um exemplo. Temos aqui, ora, quando falamos em segundos, um dia são 86.400 segundos. A gente arredonda para 100.000, um número seguro. Se calhar aqui no SLA faz mais sentido a gente reduzir pela sensibilidade de informação, reduzir para um número mais próximo, mais baixo. Só para a gente também não querer risco nenhum. Pronto, isto acaba também por ser números interessantes, que é interessante nós termos ideia. Depois a diferença talvez do que é o SLA para o SLO. O SLO, aqui é interessante talvez explicar um pouquinho sobre isto. O SLO acaba por ser os números exatos e o objetivo que a gente quer cumprir. Eu quero um SLA que no máximo tenha downtime de 5 minutos por ano. Este é o objetivo, isto é o SLO, que acaba por ser 99,999. O SLA é mais do que isso, é o SLO mais o que é que acontece no meu contrato, quais são as penalizações, quais são as indenizações, vai um pouquinho mais além do que isso. Basicamente, o SLA é os números que a gente quer cumprir. O SLA é isso e mais qualquer coisa. No fundo, essa questão de contratual. Depois é o MTF, que é o Mean Time Between Failure. Basicamente é em cada falha qual é o tempo estimado que acontece cada falha. E isto acaba por nos dizer um pouco a estabilidade do nosso sistema, não é? Que quanto maior for o MTBF, ou seja, menos frequente é a falha, e o MTTR, que basicamente é quando uma falha acontece, qual é o tempo para nós repararmos essa falha, então, o sistema voltar acima. Que isto, no fundo, acaba por dizer que hum, acontece uma falha, nós, quando temos lá no nosso CLA, um problema é resolvido em 1 hora, ou em 4 horas. Acaba por entrar no MTTR, por exemplo. E, e por aí vai. Querem acrescentar alguma coisa, vocês? Acho que não. Daqui 100%. Um livro, né, uma outra referência legal para ver um pouco mais sobre o MTTR, MTBF e um pouco sobre a SLA também é o Accelerate, né? Accelerate fala bastante de boas práticas de DevOps e ele aborda bastante, vai a fundo em cada um dos sistemas, né? Traz o 4Key Metrics, né? Que além do MTTR tem o deployments diários, né? E vários outros pontos legais lá também. Enfim, só trazendo aí para se alguém quiser ir um pouco a mais, né, também. Bom, depois algumas dicas, antes da gente falar aqui mais qualquer coisa, algumas dicas interessantes para nós termos a ideia. É, quando a gente estiver ou numa entrevista ou a fazer lá na nossa empresa uma estimativa, sempre colocar, por exemplo, as unidades que nós estamos a falar, para a coisa não ficar um pouco ambígua. Se nós estamos a falar em megabytes, colocar o MB, que é para ficar preciso, para não haver uma confusão. Estou a falar de megabyte, gigabyte, terabyte, ou se aparece um 50, o que é 50? É percentagem, é request, é o quê? Deixar claro, por exemplo, 10Q, 10 milissegundos, 10 segundos, 10 nanosegundos, acaba por ser bastante interessante que isto acaba por reduzir a ambiguidade. E como a gente falou anteriormente, se estamos a falar de algo que é muito baseado em suposições e justificar as nossas suposições. Porque é que nós temos esse raciocínio mental e deixar claro aquilo que nós estamos a pensar, que é para reduzir a ambiguidade. Outra coisa, lá está, como já falamos anteriormente, é tentar seguir aquelas linhas guias das potências base 2 ou potências base 10, porque acabam por ser, se calhar, gatilhos mentais, nós facilmente chegamos a números. Outra coisa que já tínhamos falado é evitar números muito exatos. Facilitar. Por exemplo, temos aqui 28.000. No final do dia, pela magnitude do número,
28.000, 30.000, pouca diferença faz. Não é isso que vai nos fazer errar nos números. E em vez da gente falar 84.400 segundos, nossa, 100.000 segundos. E a gente acaba por ver que o número acaba por se ajustar um ao outro. E está tudo bem. Porque, mais uma vez, são superposições e é estimativas. E este acaba por ser o ponto-chave. Estimativas. E um aspecto interessante nisto que para nós termos em conta é este tipo de técnica, isto não é no método científico exato. E também outra coisa que a gente tem de evitar é ler isto ao pé da letra, porque são estimativas. Isto não é se eu estimei que vão ser 100.000 requests por segundo, se eu falhar, não é isso que está aqui em causa. São estimativas, unicamente. E é interessante também deixar isso bem claro. Outra coisa interessante é a gente evitar falar, se calhar, 1 milhão de requests por dia. Quando a gente ouve esses números, 1 milhão de requests por dia, parece uma ordem gigantesca. Vamos para aqui um exemplo. Nós vamos falar aqui 1 milhão de requests por dia. E gente, nossa, 1 milhão de requests por dia é muita coisa. Como é que eu vou conseguir desenvolver uma API que suporte isso? Quando a gente olha para o final do dia, são 12 requests por segundo. E a gente, ok. Um calorzinho maior. É fácil de fazer, não é? É porque os números muito grandes também nos dá, foge assim um pouquinho da nossa realidade. E a gente, e no final do dia é mais comum nós falarmos em segundo. Requests por segundo, connections por segundo, queries por segundo. Acaba por ser números mais comuns. Uh, e lá está. E outra coisa interessante é, se nós, principalmente, se estivermos num processo, não é só principalmente, até quando estamos num processo de arquitetura com os nossos pares, deixar bem claro porquê e justificar porque é que nós temos estas suposições. Porque é que eu achei que seria interessante colocar um, um Kafka em vez de um RabbitMQ? Porque se calhar a nossa taxa de mensagens por segundo, o RabbitMQ já não suporta. Já é bem complicado de não suportar, mas deixar essas justificações óbvias e esses números óbvios porque as nossas tomadas de decisão. E pronto, e acaba por ser isso. Outras, mais umas heurísticas que também são bastante comuns é, tipicamente, é comum nós sabermos que para cada uma escrita são 10 leituras, isto no nível de request, ou seja, um exemplo, para cada uma escrita que a gente faz na base de dados, 10 são leituras. Isto acaba por ser uma relação bastante comum. Outra relação bastante comum também é quando a gente calcula picos, é muito comum a gente ver multiplicar requests por second por 2. Se calhar nos sistemas mais estáveis isso é comum, mas se calhar se for num sistema mais instável, em que haja uma maior variação, se calhar faz mais sentido multiplicar por 3 ou por mais. Mais uma vez, não é exato. Nós podemos ter, no fundo, essa no fundo, sensibilidade para a gente perceber, ok, estou a falar de um sistema mais instável ou mais estável, se calhar é tenho que calcular aqui o nosso pico um pouquinho mais para cima, para no fundo, o que é o nosso pico na nossa comunicação? É, se a nossa estimativa falhar, onde é que é a nossa margem de segurança? Onde é que eu tenho que aguentar? A partir daqui, ok, talvez a minha API já não suporta. Se nós estivermos a falar de uma API. Pronto, são alguns números também assim, chave, interessantes que nós temos como ideia. Gente, alguma coisa a acrescentar? Nada, só, pô, total, total. E aí, pelo menos, né, no cenário de entrevistas, né, não sou um especialista em entrevistas, não sou, né, mas em algumas que eu já fiz e leituras, né, essas questões que a gente assume, igual a gente colocou ali, né, igual o Nelson pontuou, né, a gente assume que os servidores modernos, né, têm 32 cores, né, picos são 2 vezes para sistemas
menos estáveis, né? Quer dizer, para sistemas estáveis e 3 vezes para sistemas, né, menos estáveis. E, tipicamente, um ratio entre leitura e escrita é 10:1. É legal você ir munido, né, dessas informações para mostrar que você já tem um conhecimento, né, sobre o que é comum. No fim, se a gente pega também nos sistemas que estão rodando, etc., a gente quase sempre chega em algo muito próximo disso, né, com certeza ali na questão dos sistemas, né, menos estáveis e mais estáveis. Mas aí o ponto que eu queria trazer é que em uma entrevista, ou em um cenário de teste, quando você está sendo testado, né, você traz esse assumption, mas não joga ele como certo, né? Você joga ele para confirmar com quem está te testando, né? Você fala, poxa, posso considerar 2 vezes, né? Considerando que é um sistema estável. Poxa, o ratio entre leitura e escrita, posso considerar 10:1? Aí é legal ter na caixa de ferramentas esses números, mas trazer para validar, né? Não trazer como, eu sei que é 2 vezes, então já vou colocando 2 vezes e nem pergunto para outra parte se ela, né, concorda com isso. Exato, isso é um ponto importante. Até se calhar, se a gente começar, ok, consegue mudar este número, ou tentar fazer uma espécie de perguntar ou a quem está a nos entrevistar se temos este número. Se a pessoa dizer que não, ok, a gente diz a nossa suposição, mas confirmar sempre. Não, as nossas posições estão muito longe de ser verdade. No fundo, se calhar, muitas vezes nem nos dão o número para perceber como é que nós interpretamos o sistema. No fundo, o problema acaba sempre por ser interessante validar sempre esses números. É, acho que deste ponto também, não sei se alguém temos alguma dica, mas acaba por ser, acho que no fundo isto, não é? Bom, Total. há algumas estimativas que nós acabamos de poder fazer. No fundo, o tráfego da rede, storage, memória, network, recursos como capacidade de um banco de dados ou storage que a gente vamos usar, latência. Bom, isto acaba por ser alguns números, estes e outros mais, que a gente acaba por ser aqueles comuns que a gente, quando faz um processo de ou uma estimativa, eh, são os mais comuns. Depois, alguns números bastante comuns acaba por ser queries per second, normalmente é usado como uma sigla QPS, e depois temos o pico, lá está, mais uma vez, é baseado nas queries per second, nós estimarmos o pico, requests per second, MAU, que é Monthly Active Users, DAU, Daily Active Users, e isto acaba por ser também um número interessante, Stiffness Rate, que é, no fundo, é o engagement do nosso sistema. Vamos pensar que nós temos um engagement de 100%, significa que 100% dos utilizadores que frequentam o nosso sistema por dia são os mesmos 100% que frequentam diariamente o nosso sistema. Isto acaba por ser interessante para a gente ter uma noção de quanto por cento de utilizadores é que diariamente utilizam o nosso sistema. Porque é muito comum nós vermos números como eu tenho 1 bilhão de utilizadores por dia. Ok, mas quanto por cento dele é que diariamente usa o nosso sistema? E aqui acho que está outra heurística interessante. Quando estes números não nos é dado, mais uma vez, são indicadores apenas. Se calhar, se nós estivéssemos a falar de uma rede social ou de um jogo, acima dos 25, dos 20% acaba por ser um número. Mais uma vez, supormos, mas não com certeza absoluta, confirmarmos sempre. Se a gente estiver a falar, se calhar, de uma aplicação, um, de produtividade ou uma ferramenta do dia a dia de uma empresa, se calhar entre os 10 e os 20. Um e-commerce ali entre os 5 ou até menos, 5 a 10%. E o que é que isto acaba por dizer? 100% dos utilizadores mensais, se calhar num e-commerce, 5% utilizam diariamente o nosso sistema. Isto é um exemplo. Mas, mais uma vez, é sempre preferível pedir estes números. Mas quando não os temos, para nós conseguirmos sair do zero, a gente supor e confirmar, como o Wilson disse. Hum, Quando a gente fala de requests per second, nós estamos a falar entre o cliente e o servidor. Já quando a gente fala em queries per second, estamos a falar entre a máquina e, por exemplo, a base de dados.
são algum dos números que, no fundo, o que é que eles significam? Outra coisa interessante quando a gente fala de latência, que é também interessante para os nossos cálculos, é se a gente estiver a falar de uma leitura sequencial, a gente dos bases de dados, por exemplo, ou dos sistemas diferentes, ou dos recursos, então é um mais o outro. Mas quando a gente está a falar em leitura paralela, é o máximo das duas leituras, por exemplo. São alguns números também, assim, para nós termos ideia. Nós acabamos por também colocar aqui um site que acaba por ser interessante. Deixa-me pôr aqui, por exemplo, isto acaba por ser interessante quando a gente precisamos de alguns números para servir como referência. Deixa-me pôr aqui, por exemplo, Brasil, e vamos colocar aqui, se calhar, um e-commerce, para nós termos uma ideia de números a que a gente estamos a falar, ou para a gente ter algum insight, para a gente começar a calcular alguma coisa. Vamos pegar numa aplicação financeira. E aqui já nos dá alguns números de referência para nós conseguirmos ou questionar ou conseguir perguntar. São algumas ferramentas que nós vamos encontrando pela internet que nos vão ajudando, no fundo. Hum, e acho que nós também tínhamos colocado aqui um que também nos ajuda a calcular basicamente o SLA, quanto é que ele equivale no final do dia, uma SLA de 99,999%, quanto é que é em dias, em semanas e por aí vai. São algumas ferramentas, depois nós partilhamos o link. Estas ferramentas acabam por ser úteis para quando nós queremos fazer estes cálculos. E acho que é isso, no fundo. Querem acrescentar alguma coisa, gente? Bom, tá aqui 100%. 100% de acordo. Ótimo, ótimo. Bom, eh, e o capítulo não tem muito mais. Agora nós temos aqui alguns exemplos de cálculos e se calhar nós podemos partilhar um pouquinho a tela e fazer alguns cálculozinhos para mostrar como a coisa acaba por ser bem mais hum, simples do que me parece. Hum, Talvez vou partilhar aqui um pouquinho o whiteboard para nos ajudar a fazer aqui alguns cálculos. Opa, bora. Eu vou partilhar aqui talvez o scale draw. Opa, já temos aqui alguns números. E o Wilson depois até partilhou um pequeno exemplozinho, um exercício que nós podemos depois fazer. Vamos pensar aqui, isto foi simplesmente aqui algo que nós escrevemos aqui a nível de exemplo, só por nós tentarmos ver que uma coisa é bem mais simples do que me parece. Vamos pensar que nós temos uma aplicação, que é uma aplicação de uma ferramenta diária de uma empresa e que tem 1 milhão de utilizadores por dia e cada utilizador, por mês, perdão, e cada utilizador gera 70 chamadas. Isto é um exemplo. Como é que nós chegaríamos, por exemplo, de forma simples ao nosso DAU ou DAU? Vamos pensar aqui, primeiro, quando falamos de 1 milhão de utilizadores, a primeira dica é, vamos ver quanto é que isso equivale a potência de base 10. 1 milhão. E vamos deixa eu colocar aqui. 1 milhão seria, no fundo, eu vou usar aquilo assim. Seria 1 vontade à sexta. Quanto é que nós temos aqui no nosso enunciado, no nosso exemplo, e imaginamos que não nos dão nenhum número e nós temos que supor alguma coisa. Pensando que é uma aplicação para usar no dia a dia, numa empresa, se ninguém nos deu, eu assumi que seria 10%. Mas lá está, pensando que será sempre melhor esse número ser-nos facultado. Se for tanto melhor. Quanto é que será, no fundo,
hum, 10% deste número de utilizadores. E a gente, se calhar, aqui, para conseguirmos facilitar o cálculo, podíamos fazer alguma coisa como, ora, 1 milhão acaba por ser 10 vezes, 1000 vezes, vezes 10 levantado à terceira. Como estamos a falar de vezes 10%, deixa-me reduzir aqui o exemplo, vezes 10%, ou seja, significaria corta, corta. Então, nós teríamos, por exemplo, no final do dia, quanto é que isto significaria? Temos aqui 10 levantado à terceira. Então, significa que no final do dia, nós tínhamos por dia, deixa-me puxar aqui um pouco para cima, nossa, é mais difícil arrastar do que calcular. Ora, levantada à terceira. Então teríamos, eu falei no milhão, teríamos no fundo 100 mil utilizadores por dia ativos. E este acabava por ser a nossa escala. Porquê? Nós estamos numa ordem de magnitude de 1000. Simples assim. Porque nós conseguimos identificar este número, 100 mil, 100 mil utilizadores por dia. Simples. Não vamos complicar muito mais do que isto. No fundo, como a gente conseguiu ver, as potências acabam por nos facilitar aqui um pouquinho. Vamos pegar agora qual é que é a outra coisa que nós temos. Ok, temos número de utilizadores ativos por dia. Seria 100 mil. Vamos pôr aqui 100. E só para não passar vergonha. Gente, se eu tiver a fazer algum cálculo mal, por favor, me corrijam. Só para não passar vergonha. Pronto. Agora nós queríamos calcular, 100%. já temos o nosso número de utilizadores ativos. Como é que nós calculamos queries per second? E o que é as queries per second? Vamos pensar que é o número de utilizadores ativos vezes as chamadas que cada um faz a dividir por segundos. Porque nós temos isto baseado em Ds, temos que converter para segundos. Vamos lá. Então significa que nós temos agora, ora, 100 vezes 10 levantado à terceira, ora, vezes 70, porque é o número de requests por dia a dividir. E porquê que este número está aqui? 100 vezes a 10 levantado à terceira. Vamos ver. Quanto é que é um dia em segundos? Vamos a mais um número-chave. Dias em segundos. Ora, um dia, quantos segundos são? Aproximadamente, lá está, não vamos usar números muito exatos. Números arredondados vão-nos facilitar. Então, final do dia, 100 vezes 10 levantado à terceira. Ótimo, simples assim. Vamos fazer esta conta. Ora, corta, 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 corta. Aproximadamente 70 chamadas por segundo. Simples assim. E com isto a gente acabou por ver, porque, ok, aqui foi muito mais fácil ainda, mas a coisa não é muito mais complexa do que isso. No fundo, estes números-chave acabam por nos facilitar. Ora, cortei, 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 fiquei no final com o meu 70. Simples assim. Agora vamos calcular o nosso pico. Simples. Nós estamos a falar de uma aplicação estável. Se calhar é uma aplicação de produtividade. Eu vou assumir que uma aplicação de produtividade não tem os picos exagerados, porque é uma ferramenta do dia a dia. Ou seja, é um nível de constante de utilização. Então, se calhar posso multiplicar por 2. Por 2, então tenho um pico de 140 requests por segundo. Simples. Não vamos complicar muito mais do que isto. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum cálculo que eu fiz errado? Alguém quer me corrigir?
Não, pô, total aí, 100%, né? Acho que tá pô, total aí a conta correta, né? Eu ia falar só o primeiro zero do 100 ali, né? Só para, não sei, né? Só cortar aí também, que na hora que cortou os dois zeros do 100 de baixo, cortou os dois zeros do 100 de cima também, né? Só para se alguém acabar talvez vendo ali, achando que cortou só um zero do 100, mas acabou cortando os dois, né, Nelson? É, Nesse aí. exato. Boa, É, obrigado, obrigado. Curto tudo. exato. Boa, boa. Essa, né? Mas show, pô. Então, e o pior é que você falou, né, Nelson? Tipo, assim, você vê um monte de número e tal, tem que pôr muita atenção, é cálculo, mas não é, pô, lá o cálculo da integral, báscara da vida, né? É multiplicação, e quase sempre multiplicação vezes 10, né? Ou multiplicação elevando 10 a alguma potência. No fim, é isso, né? É. Vai. Keep it simple. Aqui o segredo é os cálculos serem mais simples. Primeiro, para nós não perdermos tempo. Segundo, para reduzir o erro. Basicamente. Agora pegar aqui no outro exemplo. Vá. Imaginamos que temos um. Agora aqui a nível de storage. Só para pegar aqui mais um exemplo. E depois, Wilson, se você quiser puxar lá o seu exemplo, ainda nós fazermos juntos. Vamos pensar que nós tínhamos aqui. Opa. Temos uma aplicação que diariamente gera um report e esse report é um ficheirozinho com 0,5 megabytes. Ao fim do ano, quanto é que eu tinha que armazenar? Quanto é que eu tinha de espaço armazenado? Mais uma vez, números muito soltos, vamos transformar isto em números. Primeiro, se calhar aqui a primeira dica é quanto é que equivale 0,5 megabytes? Ou seja, 0,5 megabytes, vamos pegar aqui nas nossas ordens de grandeza e aqui, como estamos a falar de espaço, talvez seja útil nós olharmos para as potências de base 2. Então, hum, 0,5, deixa-me escrever aqui para ficar intuitivo, 0,5 megabytes. Nós podemos olhar aqui e podemos dizer que estamos na ordem de magnitude dos 1000. Pronto. E quanto é que isto equivale? Podíamos dizer que isto seria igual a ter 500, exato, 500, 500, estou certo, 500, estou, agora estava a pensar, pronto. Isto basicamente significa que era o mesmo ter 500 kbytes, exatamente, deixa-me simplificar aqui. 500 kbytes. Ou 512, se nós quiséssemos ser um pouquinho mais precisos. No fundo, acaba por ser metade do megabyte. Ok, o que é que nós temos mais aqui de números? Ah, nós geramos um report por dia. Ou seja, nós temos por dia, temos um ficheirozinho igual a este a ser gerado. Então, ao fim do ano, quanto é que é? Podemos multiplicar por 365, que é o nosso número de dias. Quantos anos é que nós temos? Temos 10 anos. Vamos multiplicar por 10. Deixa-me reduzir aqui para ficar visível. Ok. Isto seria igual a isto. Agora temos aqui dias, temos aqui anos. Tudo bem. E agora o que é que nós podemos fazer aqui de contas? Se nós estamos a falar de uma coisa que nós podemos aqui, se calhar, fazer para simplificar, e aqui só é fazer gatilhos mentais. E cada um faz estes gatilhos como, como achar melhor, como ser mais fácil. Vamos multiplicar aqui o 365 por 10, acaba por ser isto. Se a gente olhar para 365, vamos tentar reduzir isto numa potência de base 10. Quanto é que seria? 3650. À partida, este número já está muito redondo. Eu, se calhar, aqui sugeri fazer algo igual a, para ficar menos, ou muito exato. Tentar fazer algo neste sentido.
Seria a minha primeira abordagem. E quanto é que este número é em base 10? 3,7 vezes 10 levantado à terceira. E porquê levantado à terceira? 1, 2, 3 zeros, 3 dígitos. De certa forma, ele vai simplificar. Porquê? Se eu estou a falar em 512 megabytes, eu vou pôr aqui 512. Eu sei que 512 em base potência de 10, que estamos a falar aqui em 1000, acaba por ser 10 levantado à terceira. Ou seja, 5 vezes 10 levantado à terceira. E deixa-me passar este número aqui para junto. Perdão. Passei aqui para junto. Ok. Vamos fazer aqui mais uma conta. Ora, contamos potências, a gente multiplica só os poentes, então ficaria 5 vezes 10 levantado à sexta, porque 3 mais 3, 6, vezes 3,7. Ok, isto no final do dia, uh, 3, 3,7. Eu acho que estou certo. Uh, deixa-me pensar se eu não cometi nenhuma asneira a fazer estes cálculos. É. Oh, ok, eu aqui acabei por reduzir para, para 4. Tudo bem. Também acho que não vejo mal nenhum. Talvez reduzir este número para 4. Se calhar dá uma diferença de 1 giga ou nem sequer chega a 1 giga, por exemplo. Vamos pensar que seria se calhar talvez para 4. Eu vou reduzir aqui. Então, o que é que nós teríamos aqui no final do dia? 5 vezes 4, 20 vezes 10 voltada à sexta. Ora, 10 voltada à sexta, estamos a falar em que ordem de grandeza a nível de tamanho? 6, 6, 6. Estamos a falar em milhar. Um milhar acaba por ser. Eu acho, Megabyte. eu acho que fiz alguma coisa errada. Este número não está certo. Ah, seria para ser o giga, será? É. É, deixa-me olhar que eu fiz este número errado. Qual foi o raciocínio que eu fiz? Vezes 20, 20 levantado à sexta. Eu creio que eu fiz algum cálculo errado. Bom, até ali, 4 vezes 10 elevado à terceira tá batendo, né? Que é o que a gente chegou agora, 20. Ah, só que É. aqui onde eu tô com o mouse aqui, Pois é. Então, eu coloquei só 5 e deixei cair. Tudo bem. Está errado. não, Porquê? hum, Então, tá. deixa, Entendi. A gente chegou nesse ponto, né? Mas parece que tem essa parte aqui. é, deixa começar aqui no zero, porque senão torna-se muito confuso. Vamos fazer aqui no zero. Agora, né? Senão a coisa fica muito confusa. Ora, eh, 0,5 megabytes é o mesmo que ter 500 kilobytes. Ok? 500 kilobytes. Se a gente olhar para onde é que está o kilobyte, é na potência de 3, exatamente. Porquê? Estamos a falar de 1 kilobyte, como falamos de 500, 500 na base 2, se olharmos para a base 10, seria, ok, foi aqui que eu errei, vezes 10 levantado à terceira. Porque aqui estamos a falar de 1 kilobyte, mas estamos a falar de 500. Foi aqui que eu errei. Então, mas nós estamos a falar agora vezes 365 dias vezes 10 anos. Isto acaba por ser 365, 10.650
vamos reduzir para tornar a coisa mais fácil. E é 3700, ok? Se nós reduzirmos isto para potência de base 10, seria 3,7 vezes 10 voltado à terceira. Ok, ótimo. Então, nós agora temos 500 vezes 10 voltado à terceira vezes. Vamos multiplicar aqui as potências. Seria voltado à sexta. Ora, aqui, se a gente for muito precioso, acho que aqui a gente também pode passar isto para 4 e acaba por ser mais fácil. Ou seja, 500 vezes 4 acaba por ser 2000. E como nós temos aqui 3 zeros, nós podemos fazer este truque, que é passar estes 3 zeros para aqui. Acaba por ser 2 vezes 10 levantado à nona. Se nós olharmos naquela ordem de magnitude, de novo, bilhão. Bilhão, giga. 2 gigabytes. Vá, se a gente for aqui muito detalhado, aqui dava a volta de 1,8 gigabytes. Mas, nossa, não é isso que faz a diferença ao final do dia. Aqui houve um bocadinho de confusão com os cálculos, mas repara, foi bem mais simples do que me parece. Acho que ao final do dia a coisa não é assim também tão complexa. Ou seja, se a gente olhar para o final do dia, girando um arquivo de 500 megabytes por, ahm, por dia, ao fim de 10 anos, eu tenho um storage de 2 gigabytes. Mais coisa, menos coisa, arredondado. A diferença que nós tivemos aqui podemos justificar com o arquivo que foi ao longo do tempo, ao fim destes 10 anos, foi crescendo de tamanho e a coisa bate certa no final do dia. Gente, e os cálculos é muito à volta disto. Ahm, evitar, mais uma vez, cálculos muito exatos, porque a exatidão até nos cria o stress de nós vamos à procura do número exato, arredondamos para números simples, números que são fáceis de somar ou subtrair ou dividir, fazer suposições que façam sentido, não vamos inventar coisas que não existem, baseado ou na nossa experiência do dia a dia, ou estes números de referência, como nós conseguimos hum, ter como base, quanto é que custa aceder a uma cache de L1, uma cache de L2, quanto é que custa mandar 1 GB de informação na rede, alguns números de referência, ou... e a coisa é isto, gente. E não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Não, total, total, concordo aí, né? E é o que a gente mostrou agora, inclusive, o que aconteceu, né? Assim, a conta ela é simples, né? Mas, né, a gente tem que acabar tomar cuidado, né? Porque querendo ou não é zero para lá, zero para cá, e aí acaba que é muito fácil de um zero acabar se perdendo, né? E acaba que um zero que se perde ele muda a ordem de grandeza até, né? Ele não muda só um Uhum, dígito ali, ele muda uma ordem de grandeza e aí pode ser um problema, né? uhum, uhum, Então, no fim é isso, a conta ela não é difícil, né? Mas é que são tantas coisinhas e aí acaba se tornando um pouco, né, demanda um pouco de fazer um double check, igual a gente fez, né? Poxa, chegou num número ali que não parecia, né? Poxa, meio mega durante 10 anos, acabou dando 2 mega, tá errado, né? Tipo, por exemplo, e aí é bom também na hora que chega no final você dá uma olhada, porque por ser ordem de grandeza, eu acho que se tiver meio que ele cheirando, né, parecendo que tá meio errado, vai ser meio visível, né, por se uhum. tratar de ordem de grandeza. Então, isso é legal. E lá está. E apesar de falarmos em arredondamentos, também é preciso ter algum cuidado com os arredondamentos, porque se nós estivermos a falar de uma magnitude de número pequeno, qualquer arredondamento pode fazer uma diferença grande. Mas se nós estivermos a falar em milhares,
milhões e coisas assim, o redondamento é desprezível. Um, Outra coisa interessante, nós falamos aqui, eu acho que isto acaba por ser uns aspectos interessantes. Nós falamos aqui em picos. Gente, uma Black Friday não é um pico. É preciso ter isto como atenção. Se calhar, se a gente fazer para quem trabalha em e-commerce, o Wilson e o Giovanni, que têm mais experiência, até o Mateus que trabalha. Acho que no fundo vocês todos trabalham de alguma coisa relacionada com isto. Hum, Verdade. Agora que você comentou, Nelson, né? Se for ver, em geral, né? Que é bem do e-commerce. é, porque uma Black Friday existe um preparamento, uma preparação de infraestrutura antes. Se calhar lá as pessoas de infraestrutura preparam mais máquinas, preparam o parque, não cai num pico. Ou, por exemplo, podemos estar em outros cenários que é, vamos pensar, sei lá, um Big Brother, por exemplo. Se calhar a utilização da aplicação tem um perfil diferente do utilizador, que é, se calhar, segunda, terça, quarta, quinta, um pouco utilizam a aplicação, mas se calhar ao fim de semana ou no momento da votação há uma maior eh, acesso. Também não é um pico, é só um perfil do utilizador. Saber identificar, no fundo, também esse perfil do utilizador também é uma arte, no fundo. Eh, e acho que é isso. Total, exato. E essa diferenciação do que é pico, o que não é, né? Porque aqui, quando a gente fala em pico, é o pico trivial, né? O pico do dia a dia. Não é o pico da, igual você falou, né? Não é o pico da Black Friday, ou o pico de uma super promoção que a Nike vai soltar, ou o pico, né? Não é esses picos que há toda uma preparação, tanto do business quanto de infra de antemão, né? Claro, assim, pela palavra pico, isso são picos, né? Mas não são os picos que a gente está falando aqui. A gente está falando esses picos que a gente tem que lidar e pensar são os picos não programados, os picos que acontecem no dia a dia. Pô, sei lá, é um Google Maps, dependendo, se a gente for pensar em regional, Google Maps, ah, na hora de ir para o serviço e na hora de voltar do serviço, né, um Waze da vida, etc., muito provavelmente ele explode, né? Né, esses são os picos do dia a dia que a gente tem que pensar, né? Não o pico do o Waze vai fazer uma super promoção, quer dizer, o Uber vai fazer uma super promoção que vai ser gratuito hoje. E vai bombar muito mais que qualquer pico imaginável de antemão. Mas show trazer isso, Nelson. Valeu. Se a gente pensar em pico, se a gente fizesse uma analogia para o nosso dia a dia, se calhar o pico poderia ter uma relação com o nosso rate limit, por exemplo. É, este é o comportamento, quando a gente fala aqui em queries per second, este é o comportamento padrão que o perfil do nosso utilizador faz na nossa aplicação. Agora, além disto, qual é a minha margem de segurança? Se calhar entra aí o pico. Para além disto, eu não conheço como a minha aplicação se comporta. E se calhar termos um rate limit aí um pouquinho acima, acaba por a gente conseguir estipular o quê? É este o meu rate limit. Para, porquê? Porque para além daquilo, eu não conheço como a minha aplicação vai se comportar, a minha API, e o meu sistema. Então, se nós tivermos um número acima daquilo, podemos começar a dropar requests, a recusar requests. Para quê? Para não hipotecar quem já está dentro da minha API. Para quem já está a utilizar não ser afetado por aquela demanda a mais que eu não previ. Eh, Se a gente for olhar aqui para o pico, se calhar seria a melhor analogia que nós poderíamos fazer, talvez. E acho que é isto. Exato. O Giovanni até falou aqui, né? Seria legal comentar se os picos influenciam em alguma coisa nos cálculos de storage no ano. Ah, para falar a verdade, pelo menos eu, né? E, nos testes que eu passei e às vezes até na empresa mesmo eu tento pegar a média e eu acabo não contando tanto pico por ele ser algo assim, como a gente já sabe que a gente está lidando com ordem de grandeza, né, e não com números exatos, né? Se teve, né, um pico em um mês ali, um pico durante o dia, aí depende, né? Claro, se for esses picos rotineiros, né? Pô, todo dia, das 8 da manhã
o Uber bomba com a galera indo para o serviço e gera muito mais dado, né? Então, meio que esse número meio que já entraria na média, talvez, né? Mas pelo menos é o que eu penso, normalmente, como... Eu não me lembro se o livro falava algo, né, de como lidar com os picos nos cálculos de storage, mas normalmente eu acabo não colocando, para ser sincero. Se calhar, se a gente olhar para os picos a nível de storage, talvez mais a nível de conexão, não é? Sim. Porque eu olho para o pico, ok, acima disto, eu não sei o que é que vai acontecer. Se calhar é a analogia que eu faço. Eu acho que o storage, o que é que vai acontecer? Ok, vamos armazenar mais, mas acho que a consequência direta disso, talvez, ok, vou ter maior custo. Não é que não seja um problema, mas não é uma consequência do género. Oh, se passar este pico, posso ter uma indisponibilidade do sistema e estou a falhar com um requisito não funcional. Isto olhando assim, a nível de storage, eu acho que há um impacto mais direto, se calhar, a nível de largura de banda, conexões por segundo, requests por segundo porque a minha API não suporta, ou o meu website não suporta. Não tenho melhor resposta, honestamente. Total, total. Eu também penso mais no pico ali talvez pensando no rate limit ou pensando na capacidade do sistema de suportar request, né? É o que eu mais penso, né? Levando os picos em consideração. E acho que é isto. Você quer também tentar fazer aquele cálculozinho que você partilhou, Wilson, ou acha que o que fizemos é suficiente? O que você pensa? Agora eu acabei que eu só mandei aquele lá, eu nem pensei muito nele, nem sei se aquilo lá tá muito plausível, mas traz aí, bora tentar, até para dar um exemplo É? freestyle aí para para quem tá vendo, né? Mas bora. Vamos lá. Você quer partilhar você puxar aí ou quer que eu puxe aqui? Posso tentar sharear, deixa eu só Vamos lá. abrir aqui meu browser e vamos lá. Share E, screen. e Marcelo, você que tinha comentado antes que os cálculos pareciam meio confusos, agora estão um pouquinho mais. Obviamente que é um pouquinho de prática, mas estão um pouquinho mais clareados. Sim, sim, sim. Acho que é isso que se falou. É prática só de olhar e entender. Boa, boa, boa. Deixa eu só pegar como é que foi aquela coisa louca que eu mandei lá. Ah, Vou ver aqui no cantinho. Bom, isso aqui, né, que foi que o Nelson falou, que a gente compartilhou no grupo ali, né, só para fazer a chamada mesmo pro evento de hoje, né? Digamos que você tenha, né, 10 milhões de usuários como e-mail, né? Como usuários ativos por mês. E aí, 10 desses, né, 10%, né, é o rating de e-mail e que é o rating dos usuários diários, dos usuários mensais, né? Que passam por mês ali, diariamente 10%. Bom, cada usuário, em média, sobe duas fotos, né? Então, vamos lá. Vou passar primeiro aqui, só para duas fotos dia. Um user, 35 fotos. Tuesday. E, bom, cada, cada foto, né, seria 7 megas em mídia, em storage, digamos assim, né?
E bom, aí se a gente pensar, como que tá a tela aí para você? Está tranquilinha de ver? Perfeito. Opa, beleza. Só trazer para cá os shots. Beleza, né? Aí pensando na distribuição uniforme, né, que é o que a gente mais pensa, pelo menos se tratando de teste, né? Aí talvez no dia a dia a gente possa pensar de outra maneira, né, de acordo com o que o business traz, de acordo com nossas experiências. Mas aí vamos aqui às perguntas, né? Quantos acessos o sistema teria por minuto, né? Aí seria meio que um pouquinho request per second e não sei se isso aqui está muito certo, mas um request per minute. A, a largura de banda, né? Largura de banda segundo e storage no ano. Vamos lá. Dividir aqui, né? Ok. Então vamos começando pelo entendendo, né? Quantos são os nossos usuários ativos diários, né? Que seria o nosso DAU. E bom, então, são 10% dos nossos usuários mensais, e a gente sabe que vai passar 1 milhão de usuários por dia, né, na plataforma, fazendo suas 35 views e as suas 2 fotos por dia. E aí a gente pode, né, já então tentar aí, pelo menos eu acredito, né, o que eu faria aí, fala aí, né, o senhor Giovanni, Marcelo, se vocês iriam por outro caminho, mas eu acredito que, bom, pegando o DAU, a gente pode já ver o número de fotos, né, e o número de views de fotos, Uhum, né, views uhum. de postagens, na verdade, né, aqui ficou fotos, mas posts. Porque, bom, pensando numa rede social, né, na verdade não é bem foto, é um post. Ah, mas ok, então, se eu tenho 1 milhão no dia, e aí a gente vai fazer aqui a conta com cada usuário sobe 2 fotos por dia, a gente já sabe que a gente vai subir 2 milhões de fotos dia, né? Na verdade, posts, né? Posts day. E aí, fazendo rápido, né, a conta, né, 2 milhões post day, pensando lá nos 13 por segundo, a gente vai ter por segundo 26 posts second. Vamos só confirmar se minha lembrança está correta do 13. 12, né? Ok, mas estaria ok, mas vamos botar certo então. Pensando no 12, seria 24. Então, 24, né? 1 milhão, aí, 2 fotos por usuário, 2 milhões de posts por dia, 24 posts por segundo. Beleza? E aí eu tenho um usuário, né? Quer dizer, perdão, né? Para cada um usuário também, a gente tem 35 fotos, né, sendo visualizadas, o que acabaria totalizando, e aí a gente pode acabar. Eu ia falar para usar o de cima, mas melhor não, né? A gente vai ter 35 milhões de views por dia, o que acabaria se traduzindo. Aí, novamente, né, se a gente pensar no 12 aqui, 12 vezes 35, aí a gente poderia pôr, o 12 vezes 30, né? 120 vezes 3, 360. Aí 12 vezes 5 dá 60, 360 com 60, 420 views por segundo, né? Só ver se isso aqui está certo. Bom, 35 milhões é 12 por segundo, né? Então vai acabar sendo. Aí trazendo, né, o que você havia colocado lá, Nelson, né? Já estou pulando aquela parte. Bom, 35, se é milhão, então a gente faz por 6, né? Ah, 36, e aí vezes o nosso 12 por segundo. Está certíssimo.
Opa, na verdade não, né? Estou viajando aqui. Na verdade, vai ser os 12 por segundo vezes 35, né? Já ia viajar. Na verdade, vai ser os 12 por segundo vezes 35, né? E aí vai acabar sendo, só confirmar na conta. Ah, bom, uma conta mais fácil, né? 10. Não sei se essa conta vai dar certo do jeito que eu ia fazer, né? Eu ia fazer 10 vezes 300 e 2 vezes 5. Ah, mas acho que não vai dar muito certo, não, né? 10 vezes 350, 2 vezes 35, 70, 350 com 70, 420. Então tá certinho, 420. Beleza, 420 views por segundo. Até aí tudo certo. A request per second, né? E request per minute. E aí, bom, a gente já meio que tem, né? A, Aqui a gente acabou já fazendo as requests por second, né? Normalmente aqui já seria o suficiente, porque a gente não precisa somar, né? Vai ser as requests por operação, né? Então, aí varia também, né? Dá para perguntar, mas o que eu penso que seria, pô, request por second, 24, né? A posts saved per second, mais 420 posts views per second. Já viu uma galera que soma, né? 24 com 420. Não sei se faz muito sentido somar essas operações tão diferentes, mas bom, tá aí. Talvez quando for para a taxa de rede, aí se calhar faça mais sentido se calhar somar, não é? Exato, somar, né? Com certeza, com certeza. Mas aí se calhar seria uma questão que teria que fazer, se calhar, se estamos a separar inbound de outbound, porque quando você É, obtém, sim. Acho que total. Acho que seria interessante, né? Porque aqui a gente está tendo escrita, né? O inbound aqui, né? Outbound. Até um motivo também para separar esses carinhas aqui, né? Mas total. e esta conversa que nós estamos a ter aqui, no fundo é a conversa que nós, ok, estamos a supor e depois validamos com alguém que está do outro lado, faz sentido separarmos de inbound do outbound. Ah, não, não faz sentido, junta. Ok, bora. Junta e segue. Exato. Bom, né? Como o livro é focado em entrevista, né? Falando em entrevista, né? Muitas vezes a gente fica com receios e etc, né? Mas no fim é igual aqui mesmo, né? No fim a pessoa tá lá para te dar informação e para vocês. No fim é meio que até construído junto, né? A pessoa tá esperando que você faça as contas, mas ela vai te guiando e vai te ajudando também, né? O entrevistador, etc, né? A pessoa que está te testando. Bom, a largura de banda por segundo, né? Aí aqui entram umas partes sensíveis que mas é algo que no cenário de entrevista, né? Talvez no dia a dia isso entre um pouco, né, mais para você pensar, porque a gente sabe que esse inbound que a gente vai calcular é o que vai chegar lá no nosso front entre aspas, né? O primeiro serviço, né? Que eu chamo de front, o primeiro serviço. Do primeiro serviço, talvez pode ser que ele passe para outros serviços, pode ser que essa banda ela acabe que internamente se multiplique, né, com a comunicação entre microserviços. E aí, no dia a dia, isso se faz mais importante ter esse olhar do que no cenário de entrevista. No cenário de entrevista, você só soma ali e já vai ser o suficiente. Então, bora pensar no nosso bandwidth. Na verdade, aqui, request per minute também, né, que acabei pulando. Aí vamos pensar aqui por second. E aí vamos colocar aqui por baixo, né, request per minute. Bom, são 24 por segundo, né? Se a gente fizer 24 vezes 60, a gente vai ter, bom, 24 vezes 60 aqui, que seria uma boa de botar um 25, né? Mas vamos lá. 24 com 24, 48, 48 com 48, 96, 96 com 48, 130, na verdade, 144, né? Não, na verdade, 1444, né? 144, 400, 1444. Tá,
Tá certo isso? Vamos Tá, ver aqui. tá. Tá? Beleza, então. Valeu, valeu. Honestamente, eu acho que aquele 24 já estava bom para arredondar para 25 para facilitar. Exato, né? Já ia facilitar bem a vida aqui. Começa a É, entrar é, naquelas. não, é 1440 para ser mais exato. Ah, valeu, valeu. É verdade, verdade. Então, Mas se um fosse por zero esse aqui, né? capítulo, você colocaria 1500. 1.500, né? Já era, verdade, verdade. Por minuto, né? Dá pra gente pensar. Ele até poderia 1,5, 10 a terceira. Sim. Eita, um xizinho aqui, para 10 a terceira por minuto. E aí, pensando nos 420 pulsos, agora a conta já vai ficar um pouco mais. 420 pulsos vezes os nossos 60 segundos, aqui já vai ser um pouco mais divertida a conta, né? Bom, a gente pensa esse carinha aqui vezes 10, É, 420 vezes 6, né? Ah, opa, de repente, diga, se diga. fizer 100 vezes 6 daria 600, mas é vezes 60, então é 6.000. Se fosse 100 vezes 6, é 60, É, 6.000. 6, né? Daí Aí, você, vezes 4. 6.000 vezes 4. Boa, É, né? Aí já vai dar o nosso 24. 24 mil, né? 24.000. Vezes 10 elevado à terceira. Engraçado, o outro ali, ele levou, né? Esse aqui eu não quis saber. Mas boa. Então aqui a gente vai ter esse lado daqui, que é os views, e o nosso lado ali dos writes. Beleza? Deixamos esse cara. E bom, largura de banda. A largura de banda, né? Bom, como a gente já tem legal aqui calculado a quantidade por segundo, a gente pode já entender esse cara, né? Esse aqui é o tanto que eu estou gravando e eu sei que cada foto vai ter 7 ah, megas. isso, 7 megas, né? Então, eu vou ter 24 vezes 7. Vai ser a minha largura de banda por segundo. 24 vezes, né, 7. E no fim, a gente pode. Aí aqui a gente pode botar o 25, hein? Pode botar. Que aí vai ser 50, 50, 50, 150, 175. Só para. Então, 175 megas por segundo, né? E, em tese, né, se a gente não pensar nos metadados ali, né, porque com certeza vai chegar com payload alguma coisa, vai dar esses 175 megas, né? Se a gente pensar ali, bom, vamos botar uma margenzinha aí para ser o, opa, o Giovanni falou que faltou as unidades, né? Bora botar as unidades então para 7 megas, né? E 25, 25 já não tem muito o que fazer, mas boa. Vezes 7. Aqui em cima faltou? Acho que não, né? Acho que aqui é só quantidades mesmo. Uhum. Ah, mas boa. Ah, e aí, se eu não me engano, os cabos de internet, eu não me lembro certinho, né? Eu vou falar besteira, mas eu lembro que é 10 barra algo lá, né? 10 barra 1000, alguma coisa assim. Mas se eu não estou muito enganado, eles conseguem trafegar, tipo, 100 GB, né? 100 GB segundo. Então, Uhum. pelo menos dentro do data center, não seria um problema, né? O normal acho que é o 47, não me lembro. Here it Exato, is, exato. Pittsburgh Township School. Acho que já vai dar gigabit ainda. Exato, exato. Não sei. O Não vou gigabit. dar por esse mérito. Eu vou dizer isto, Né? faço vergonha. Sim. Também. Mas, né, quando você for ter aí quando alguém for fazer a entrevista, já dá uma olhada, porque é legal até para você, se você vê que esse número aqui passou,
do que os cabos ali conseguem, né, é um sinal de que talvez você precise, e talvez até seja esse o teste que alguém está querendo te fazer, né? Ma- Como que você ma- abordaria? Mas você aí está a falar do outbound e do inbound do servidor. E ele é superior a isso. Ele vai até 10 gigabit, 100 É, gigabit. sim. Fácil. Exato, né? É que acaba também que até os cabos, né? Os cabos que a gente vê no dia a dia, os cabos de um data center são muito mais robustos, né? Então, mas verdade, deixa eu até botar aqui o inbound, seria esse, né? Seria aí o 175, e aí a gente bota aqui mais uns 20 megas de metadados, né? Desses posts, né? O textinho, e assim por diante. É só para a gente aumentar. Também, talvez seria legal a gente ter colocado aqui, né? Mais ou menos, ah, sei lá, 200K de metadados, algo assim. O Giovanni mandou aí fibra ótica, vai até 10 gigabits, né? Eu Uhum. acredito que é por aí. Então, 175 mega tá bem tranquilo até com a rede doméstica. Então, bom, engraçado, ele tá pulando para baixo aqui, sem vergonha. E aí, de outbound. De outbound, né? E aí tem o lance, né? Pô, aqui com certeza vai ter um outbound também, né? Porque o cara sobe, ele recebe uma resposta, um período de resposta. Mas aí já é bem, né? Preciosismo. Exato, né? Não precisa, mas claro, dependendo ali da conversa, né? Com a pessoa que esteja testando, etc. E aí a questão do outbound, né? A gente tem aqui as 65 fotos que são visualizadas, né, por dia por cada usuário, que no fim a gente chegou, são 420 posts visualizados, né? Então vamos até colocar aqui. Tá, eu acho que agora eu entendi as medidas que o Giovanni falou, né? Às vezes é esse o post views aqui que eu não estava colocando, né? E aí, digamos que a gente segue com 7 megas de imagem, né? Algo também que poderia ser dito, talvez seria que, pô, a imagem que chega não é necessariamente a mesma que a gente serve, porque a gente otimiza para servir, mas aqui a gente tira esse ponto, né? Porque não sei se o sistema que vai estar sendo dito ali seria algo de otimização de imagem, eu usaria, mas é um ponto que daria para falar também, né? Às vezes o que sobe vem do usuário, o usuário não liga muito, sobe 7 mega, mas o que vai 1 mega, porque foi otimizado, né? Mas aqui vamos trabalhar com os próprios 7 megas de cada foto, né? 7 mega por foto. E aí, no fim, isso aqui vai acabar virando. E aí, aqui eu acho que dá até para a gente fazer o 420 vezes 7 vezes 10 elevado, né? Se é mega, é 6, né? Então, boa. E esse cara aqui, dá até para a gente dar uma simplificada nele, para 0,5 vezes 10 elevado a 3, né? Porque era 420, então a gente coloca ele como sendo 500, né? Que seria 0,5 elevado a 3. E aí a gente consegue já ir separando esses dois caras daqui, e aí já facilita a conta um pouco, né? Metade de 7, né? 3,5, a gente pode pensar num 4 aí para facilitar. E vezes, e aí a gente faz, né? O 10 a sexta com 10 a terceira, que vai acabar sendo 10 a nona. Deixa eu aparecer aqui um pouquinho. Isso aqui, na verdade. Beleza? Vai ser o 10 a nona. E aí 4, né? Vezes 10. Aí aqui a gente já tem o nosso número. E aí se a gente está falando Giga. giga, tamanho, né? Então, giga. Então, a gente tem 4 gigabytes por segundo sendo entregue, né? Aí, claro, aí, dito esse número aí que já pode chegar perto da fibra ótica, né? Conforme o Giovanni trouxe ali, que também enfim, a gente está supondo também, né? Que a gente não tem o Giovanni, ele entende mais do que eu, mas eu estou mais supondo, né? Aí
visto esse número grande, aí a gente pode entrar talvez em discussões que a gente falou no capítulo anterior, né? Se estiver ali no falar de CDN, né? Algum tipo de cache mais próximo do usuário para tirar essa carga de 4 GB só na parte de servir as imagens para o usuário, né? Imagina as outras partes também. Mas claro, né? Falando em data centers, isso não é quase nada, né? Então, de outbound, a gente tem 4 GB por segundo e de inbound, a gente tem aí os nossos. Vamos arredondar aí para 200 megas por segundo. E aí, 200 megas por segundo. Opa! Valeu, valeu, Giovanni. Vou botar aqui para o Giovanni já fez a busca ali para a gente. E vamos lá. E a gente sabe isso aqui. A fibra ótica vai até 10 GB. Os cabos ali vão de 25 a 300 megabytes por segundo. Enfim, DSL satélite, né? Talvez a rede convencional não vai conseguir, né? Uma rede doméstica, né? Mas, Mas, né? mas a rede A rede doméstica de... só faz upload de 2 fotos por utilizador. exato, né? O que vai chegar na casa vai ser isso, né? O servidor com certeza vai ter uma infra um tanto robusta ali. E aí a gente chega no nosso último cara, que vai ser o nosso storage storage por ano, né? A gente já conseguiu aqui alguns dados, né? A gente pode até aproveitar esse mesmo dado que a gente chegou. Na verdade a gente pode fazer melhor, né? Vamos voltar aqui no 7 mega, né? Então eu tenho 7 megabytes por foto. E aí vamos pensar só no storage, né? Deixa o metadado que foi para o banco de dados. A gente não pensa nele, mas talvez seria interessante conversar e perguntar para quem esteja testando se precisa considerar os metadados, né? Porque também no período de um ano isso vai acabar sendo um pouquinho expressivo. Mas vamos pensar no storage, né? 7 megabytes por foto. Ah, a gente tem 1 milhão de usuários subindo 2 fotos dia, né? Então, vezes... deixa eu colocar o aqui. Vezes 1 milhão, vezes as nossas 2 fotos dia. 1 milhão vezes 2, ok. Foto dia. Vou botar aqui para TV, né? Ok, então se a gente transformar isso aqui, esses 7 megabytes, na real, vão virar 7, 10 elevado a sexta. Isso aqui é cada foto, né? E aí a gente tem 1 milhão de usuários, que na verdade 1 milhão, ele também vira 10 elevado a sexta. E a gente tem 2 fotos por dia, né? Que 2 fotos por dia, na verdade, vai multiplicar os 7 lá atrás, né? E aqui, na real, a gente vai achar por dia, né? Que vai ser, então, ah, ah, 2 vezes 7, 14, vezes. A gente tem o 10 elevado à sexta, depois ali é o 1 que sobrou, e 10 elevado à sexta de novo. Então, 10 elevado à 12ª, né? Agora já ficou mais complicadinho. Trilhão está a falar na ordem de terabyte. 7 mega é 7 vezes 10, não? Quando for Ah, 10 vontade à 12ª, estamos a falar de trilhão, então estamos a falar de terabyte. isso, esse aqui, né? É 14, Exato. Exato. 14 Mas é que o terabytes. Matheus, o Matheus perguntou se 7 mega é 7 vezes 10. Esse aqui, né? Seria 7 vezes 10 elevado à sexta, né? Considerando que... Não é 7 vezes 10, é 7 vezes 10 Exato, você disse 7 vezes 10 à sexta. Porque primeiro Isso, fazia né? a potência. É, é. Exato, exato. Mas é isso aqui, né? Tá correto aqui. Tá. Tá correto aqui, né, Nelson? Ou Exato, não? tá. Tá, É isso tá, mesmo. perfeito, perfeito. Matheus, é porque pensamos no byte, né?
Se a gente desse 7 vezes 10, seria 7 vezes 10 bytes. Pensando no byte, 1000 bytes é 1 kbyte, então que seria 10 elevado à terceira, e 1000 kbytes é 1 megabyte, que seria o 10 elevado à sexta. E, bom, e só para terminar aqui, então, você falou, né, Nelson? Então seria 14 terabytes dia, né? Caraca, 14 terabytes dia, né? É um tantinho. Ah, a gente falou 1 milhão de usuários, né? Então 2 vezes 7, 14. 14 vezes 1 milhão de usuários, 14 milhões. Ah, e esse aqui é o Mega, né? É. E aí o Mega também. Então, 14 terabytes dia. E aí eu, para ser sincero, eu sei que depois vai vir um petabyte, mas aqui eu acho que vai dar acima de petabyte, né? Mas vamos lá. A storage year vai ser igual aos nossos 14 petabytes day, que seria vezes 10 elevado a 12. Opa, vezes, e aí a gente, né, chega lá no ano 365 e a gente dá aquela aproximadinha ali a 400, para ficar mais. Ou 370, né, Nelson? Aquela hora você precisa Hum. 370? Vamos pôr 370. E bom, aqui então a gente já simplifica fazendo 14 vezes 370. Bom, e aí tentar fazer, a gente fez ali, o 10 vezes 370 vai dar 3.700, né? Dá 3.700 e 5.800. porque aí vai ser os 4 aqui, né? Beleza. 4 aqui, né? Ia fazer por parte ali, passar mas 5.800, fechou. E aí vai ser os Não, 5.800. 1.180. Ou 5.200, pronto. Mais arredondando, 5.200. 5.200. Perdão. Valeu. Já arredondou. 5.200. Opa, não, perfeito. Vezes 10 elevado a 2. 12ª, né? E aí a gente pode pôr aqui, então, 5.2 vezes 10 elevado à terceira, né? No fim, então, a gente soma esses dois caras aqui. E vai ser, então, 5.2 vezes 10 elevado à 15ª. No fim vai ser Petabyte. petabytes, né? Petabytes mesmo. 5.2 petabytes por ano. Petabytes é PB mesmo, né? É. Boa. Então, o nosso storage por ano chegou a 5.2 petabytes ano, né? 4, 4 esses aqui são os outros, né? Mas 14 terabytes por dia, né? 5.2 petabytes ano. Que aí a gente pode, né? Só em um cenário de teste, etc., né? Talvez não seria legal parar por aí, seria legal também pensar em, pô, redundância, né? Backup da vida, né? E aí, às vezes, até calcular um ratio de cache, né? Pô, digamos que 30% disso vai ficar cacheado Uhum. em CDNs espalhados, né? E isso também vai ter um custo. E, pô, quanto que é 30% disso aqui? Pô, 30% disso aqui vai ser um 1.5 petabytes, né? Então, 1.5 petabytes aí talvez fique cacheado, né? Passe por uma CDN cacheado aí no ano, algo assim, né? Aí, enfim, dá para ir um pouquinho mais, né? Redundância também, né? Pô, a gente não vai ter isso só numa zona, só num data center, né? Às vezes você vai ter isso replicado em 2 zonas no mesmo data center e em 2 regiões, com 2 zonas cada uma. Então dá até para pensar numa redundância de 4 vezes, né? A redundância de backup aqui meio que, não sei se faria sentido ter o backup diferente, mas talvez até pensar numa redundância aí de 2 regions, 2 zonas em cada region, né? Algo assim. Enfim, isso aqui daria para conversar um pouquinho mais, né, com a pessoa que está te testando, ou, se for no dia a dia,
parar e pensar um pouquinho mais, né? Se você estiver estimando o custo, alguma coisa, pensar um pouquinho mais ali. Bom, acho que o Giovanni trouxe aqui um ponto de uma conversa com. Puxa, boa, fibra ótica e cabos, né? Single mode fiber, 100 GB, multimode, 550, Cat 6. 10 GB, né? Pô, bastante, né? Dá para trafegar bastante coisa. Mas eu acho que é isso. Eu não sei, né? Talvez você tenha visto se eu fiz algum ponto errado aqui, Não, né? eu acho que está certíssimo. Bate certo com aquilo que eu também já tinha feito. Só para acrescentar, porque é que o Wilson foi tendo estes insights rápidos, porque é que estava em petabyte, passou para gigabyte. Eh, se você consegue pôr aquela tabelinha ao lado que a gente colocou lá em cima? Opa, Aqui ao claro, lado. claro. Você tem ao lado. Perfeito, perfeito. Se a gente reparar aqui, quando a gente estava aqui nas potências de base 15, Essa eh, aqui, né? quadrillion. Quadrillion a gente passa aqui para penta. Quando o Wilson estava a fazer vontade da 12ª, estávamos em trillion. Trillion passamos para terabyte. Ou seja, basicamente o Wilson já tem estas heurísticas na cabeça, ele rapidamente fazia estes insights. Ok, passei para a ordem de grandeza do gigabyte, para terabyte. No fundo, lá está, é a prática que leva, levou ele a ter estes insights rápidos. É, no fundo, acaba por ser isso. E depois outra coisa interessante, se calhar, é quando a gente estava a falar naqueles números todos, ok, nós começamos a identificar, se calhar, muita, muita comunicação. Se calhar a gente pode começar a discutir numa entrevista, uma estratégia, se calhar, de compressão, e aí faz um link, você pode puxar um bocadinho para baixo, o Wilson, só para a gente trazer estes números, que se calhar é mais rápido comprimir do que trafegar, na rede. Ou seja, no fundo, estes números que a gente falou aqui hoje começam-nos a dar os insights de, ok, podemos começar a tomar estratégias, porque estamos a falar de números já demasiado grandes, se calhar, porque o exemplo que o Wilson trouxe era uma rede social. Se calhar no exemplo que eu trouxe anteriormente, que eu estava a falar em 2 gigas em 10 anos, não se justifica, mas quando falamos em petabytes em um ano, estamos a falar de uma ordem de grandeza completamente diferente. E há discussões para este tipo de coisas, para a gente olhar para estes números aqui. E acaba por ser isto, no fundo, eh, backup of the envelope estimation acaba de trazer para nós insights que abrem discussões de arquitetura e este tipo de approach, no fundo. Total, total, né? Então, e no fim, né, a leitura do livro, até ali eu consegui lembrar algumas coisas que eu tinha revisado do livro também, né, ali, e também, né, é a prática, né, igual você falou, Nelson, também, né, tipo, e brincando aqui no nosso grupo mesmo, né, ali, vira e mexe a gente fala, a gente desenha, brinca um pouco, né, também às vezes até quando eu vou fazer a gente acaba tendo um monte de ideias, né? E às vezes eu uso, né, todas essas ideias, esses devaneios que a gente tem pensando em projetos, né, em melhorias que daria para fazer e, e acabo desenhando algumas coisas e eu viajo pensando, pô, e se estourasse, ia ter tantos usuários e tal, né? Mais para praticar mesmo do que para realmente planejar algo, né? Ali. Mas, mas é isso que você falou, Nelson, né? É, e esses links aí a gente bota lá pra galera depois na comunidade e vai trocando ideia. Acho que é isso. Acho que... E agora nos próximos capítulos vai vir vários cenários para nós estressarmos e, e o próprio livro vai acabar por nos dar outras heurísticas e outros números que nós vamos acabar por treinar, no fundo. Acho que é assim. Opa, total, total. E bom, tem algum ponto, né? Giovanni, Marcelo, se quiserem trazer também. Matheus. Não, não, que de boa. Acho que você ia comentar ali da tabelinha. Eu fui escutando pedaços hoje, mas
Isso que eu mandei no chat, acho que também fica até mais fácil do que a potência de 2 ali. De talvez fazer as contas. Se você tem, sei lá, 7 KB é uma coisa, faz o 7 10 elevado à terceira, né? Em vez de fazer ao contrário. Só para ficar tudo na base 10. Não sei se chegou a ser falado, mas. Exato. O link que eu estava a fazer era mais pela 1 milhão e depois havia na potência de base 2 onde é que o milhão caía, o trilhão, onde é que o trilhão caía. Mas se calhar se a gente fizer como você disse, pôr ali lado a lado, torna-se mais fácil fazer Sim. esse link Exato. rápido. Sim, Hum. sim, exato. Depois a gente merger essas duas tabelas, né? Porque aí já É, fica a anotação. Na portanto, estou a verdade, falar de 1 milhão, exato. bilhão, Sim, sim. e Que no fim é cabo. legal também para ver como que, querendo ou não, a potência de 2 também vai cruzar, né, com a de 10, né? Tipo, a de 2 elevado a... Engraçado até que eu nunca tinha reparado, mas ela cruza exatamente também nas dezenas, né? 2 elevado a 20 ali, chegou no bilhão, né? 2 dá 30, chegou no bilhão. 40, chegou no trilhão. 50 no bilhão, e assim por diante. É interessante. E é isto, no fundo, não pensar muito nos números, mas ter estes links mentais. E onde é que isto acaba por ser útil? E quem nunca se perdeu, abriu uma calculadora lá da AWS ou da Azure e agora, que números é que eu coloco aqui? É, exato. E o pior é que, pô, isso aqui que a gente está fazendo, que a gente está brincando, a gente fala em entrevistas e etc, né? Mas no fim me ajuda muito quando eu realmente abrir a calculadora da Esri lá, é outra, pô, é muito mais fácil pensar, calcular, né, multiplicar e chegar com um valor, né, legal ali. E às vezes, né, algo que normalmente, né, não acontece em cenários de entrevista, mas no dia a dia é imprescindível, né, que é esses cálculos, né, que é você botar, né, a variável custo aqui no meio, né? Todos esses cálculos que a gente fez, vezes o custo de cada unidade de medida naquelas ordens de grandeza, né? Para a gente chegar num ponto, ah, que é o ponto interessante para o business ali. Total, Eu acho que o Giovanni pôs ali o interrogação, acho que é o PETA agora, né? é o Eu acho que o penta. quadrilhão é o PETA, né? É o PB. Aí, daí para frente também tem que dar uma revisada, né? Até é bom É depois a gente o expandir a Exa. tabela aí. A seguir vem o Exabyte. Boa, boa. Aí passar de exabyte Vai para o vai ser. espaço. Exato, exato. Né? Aí já não. Já tem que ver. Apesar de, sei lá, um Dropbox da vida, né? Os OneDrive da vida devem chegar fácil. Agora estou curioso. Vou perguntar. Né? Mas bom, mas acho que Eu a acho que gente é caminha isso. para o encerramento. Boa. Bom, É e sim. massa. Tiver mais algum ponto aí, Giovanni? Ou Marcelo também, né? Também. Fica à vontade. Boa, boa. Mas boa. Bom, então, galera, bom, quem tá, né, pelo vídeo aí até agora aí, valeu demais pela presença, pela parceria aí. O link da comunidade vai estar aí embaixo, né? O link dos outros vídeos, né? Não perca os primeiros vídeos ali. A gente fez 3 vídeos falando bastante, né, sobre escalando do 0 ao 1 milhão. Ficou bem, bem legal. A milhões, na verdade, né? Não a 1 milhão. Ficou bem legal. O link da comunidade vai estar aqui embaixo, o link também aqui pro board e assim por diante. E a gente vai falando. Valeu, galera.